Sou Tatiana Nequete, estou aqui mais uma vez com a escritora Lélia Almeida. Mais uma vez queria agradecer, Lélia, por ter topado essa empreitada e estar falando nessas mulheres insólitas aqui comigo, essas mulheres, enfim, que escrevem literatura fantástica e que foram adaptadas para o cinema. E hoje a gente vai estar falando sobre a Anne Rice e o Entrevista com o Vampiro. E daí a adaptação dela, que foi de 94, adaptada por um diretor irlandês chamado Neil Jordan. Eu e a Tati nos conhecemos num curso que se chamava Mulheres que Dão Medo, e que são essas senhoras que escrevem sobre o gótico, o insólito, o misterioso, o horror, o terror. Agora tem mais outros termos, assim, que é o absurdo, o insólito, o inquietante. O inquietante eu gostei bastante, assim, tem uma profusão de conceitos, mas a gente está aqui na frente de uma autora que mudou o vampirismo, né? Ela criou vampiros com características tais, diferentes do Drácula e de outros, que ela cria um universo próprio e se torna, né, uma grande escritora, sendo que a Entrevista com o Vampiro faz parte de uma sequência de livros que se chamam As Crônicas Vampirescas. Essa aqui é a Maria Negroni. Maria Negroni é uma argentina. Esse livro se chama La Noche Tiene Mil Ojos e tem vários livros de ensaios reunidos aqui. Não tem nada sobre Anne Rice, né? Tem sobre outras escritoras. Mas tem um clima aqui que eu achei interessante para a gente já entrar na escuridão, né? Um capítulo que ela começa, que ela diz assim, El teatro ejemplar de la tristeza. Ela tem toda uma teoria maravilhosa que o vampiro, na verdade, é um grande poeta. Esse poeta que anda rolando pelas ruas sozinho. É um ensaio assim que vale a pena comprar tudo da Maria Negroni. Ela está ali dando aula de escrita criativa no mestrado em Buenos Aires. Teríamos todos que ou trazê-la ou ter aulas com ela, porque vale muito a pena. E ela diz assim, um vampiro é um ser enamorado de su propio desamparo. Se aferra a lo perdido como un escudo. En los laberintos del castillo abandonado del afecto se lo ve deambular cabizbajo y mudo y voluptuoso, sediento de una sed inaplacable, atormentando por la memoria de algo que acaso nunca ocurrió. Julia Kristeva atribuyó la creatividad de poetizar las mismas poses sombrías. Vio en ella una empresa hecha de conos y gestos desesperados, reacia al duelo, que altera la pulsión de muerte y la vuelve mímesis de resurrección. No viajan los grandes poemas siempre hacia lo indecible. No nacen de rimar los lutos del lenguaje. Bom, tem muito mais nesse livro, mas eu já queria entrar um pouco no clima do vampiro, né? Porque nós já tivemos envolvidas por aqui com fantasmas. Com o monstro, né? Com o Frankenstein. Com o Frankenstein e com os fantasmas da Shirley Jackson, né? O livro foi publicado, então, Entrevista com o Vampiro, em 76. E ali que surgem, então, as figuras do Louis e do Lestat. Então, eles vão... O Louis vai dar uma entrevista, né, a convite do David Talbot, um estudioso em assuntos paranormais. E me chamou muito a atenção, assim, né, que o livro começa com a entrevista. A gente estava conversando antes, só para contextualizar, assim, o quanto a gente acha pouca coisa sobre Anne Rice. Assim, ela não entrou assim para essas autoras, né, para esse hall de autoras super consagradas, assim, no gótico e que são mencionadas, né, que num livro que nem o da Maria Negroni. E a gente estava se perguntando por quê. E acho que é porque ele desde o início vira, né, foi uma conclusão que tu estava falando, inclusive, Lélia, que tem esse preconceito com os best-sellers, né? E ele já vira um best-seller desde o início. Tanto que, assim, quando ele sai, que foi em 76, logo em seguida
os direitos já foram comprados para que fosse feito o roteiro. E a própria Anne Rice roteirizou. Só que, assim, existia muito preconceito. Então, esse roteiro ficou muito tempo, né, por causa da questão biafetiva, né, homoafetiva dos vampiros, assim, dessas menções que nem são tão explícitas, assim, nem nada, né. Mas, assim, para tu ter uma noção, o preconceito era tão grande que a Anne Rice chegou a escrever uma versão com o Lestat sendo uma mulher. E, enfim, transformou essa relação numa relação hétero, assim. Obviamente, que bom que não funcionou. Que bom que Bom que não funcionou, porque ficou muito mais divertido do jeito que é. Claro, e é super complexo, né? Porque, na verdade, não é Super. uma sexualidade. Os vampiros não têm uma sexualidade, isso fica claro o tempo inteiro. Então, não é que os vampiros sejam homossexuais, porque eles não são sexuais. Então, esse não é o termo para começar. Eles não são sexuais, começa por aí, né? Eles seriam todos biafetivos e eles se relacionariam de um jeito que é bem diferente do jeito, enfim, que a gente está acostumado ou que a gente retrataria uma relação afetiva Aliás, entre um mortais, né? livro muito moderno, muito contemporâneo, né? Muito na vanguarda, assim, quando ela escreve isso há tantos anos atrás. E hoje Super, estamos aqui no meio dessa multidão de vampiros de qualquer jeito. exato. Toda forma de amar vale a pena. E o Gaiman, ai, olha, eu tô louca, desculpa. O Jordan, quando ele pega, porque daí ele é contratado, depois de muitos anos do roteiro rolando de estúdio para outro, daí o Warner comprou os direitos, que no início estava com outro estúdio que eu nem me lembro qual era. Aí a Warner contratou ele e ele foi atrás de ver o que se tratava, assim. Então não foi nenhuma coisa que foi o interesse dele, ele foi um diretor contratado, mas que ele se apaixonou pelo livro, né? E a condição dele foi que ele fizesse um roteiro dele. E ele não assina esse roteiro, ou assina junto com a Anne Rice, se não me engano, mas assim, ficou uma relação meio confusa essa relação do roteiro, porque não dá muito para saber o que era da Anne Rice e o que era do Jordan. Mas assim, se tem uma coisa que já começa a mudar, eu acho o filme bastante mais sexualizado, né? No livro. Sim, 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 sim. Enfim, e tanto que a figura do Armand e a figura da Cláudia se tornaram mais velhos do que eles eram no livro, né? Justamente porque tu tinha que cuidar com algumas questões, por exemplo, a Cláudia. Bom, a Cláudia eu acho bem interessante de analisar, até porque a Cláudia entra em um dos estereótipos que eu estava analisando lá no outro vídeo, que é o estereótipo da Dirty Little White Girl. De certa forma, a Cláudia também é uma Dirty Little White Girl. Essa menina loira, branca, desprotegida, que fica sob a tutela de um tutor, que é uma figura paterna, mas que não é um pai biológico, e que vai se relacionar afetivamente com ele, né? Em algum momento. A Cláudia no livro tem 5 anos, o que seria bem mais complicado, né? De tu botar em cena essa relação deles com uma menina de 5 anos. Então eles acabaram botando a Kirsten Dunst, que tem Maravilhosa. maravilhosa, que deu aquela Maravilhosa. atuação dela. Gente, ela tinha 11 anos. 11 anos quando ela atuou. Maravilhosa. Aí quando o Armand surge e ele deveria ser essa figura de 17 anos, claro, ele é o vampiro mais velho de todos, então ele seria na verdade o mais velho deles, mas a figura seria de um rapaz mais novo, né? Acharam muito complicado para assim ter essa figura e eles quiseram desvincular desse preconceito, assim, né, que linka uma afetividade com a pedofilia. Então, por isso eles botaram o Armand, já um cara mais velho, e acho que foi bem acertado. Assim. Tem uma coisa que é legal, que é legal de mencionar e que eu não sabia, é que a Anne Rice escreveu esse livro logo em seguida dela ter perdido a filha de 7 anos Filha. de câncer. Então, quando tu sabe dessa informação e tu vai ler esse livro, eu acho um livro inteiramente sobre luto. O luto tá É. em cada
palavra. Eu pensei muito na Mary Shelley, né? Porque é uma história muito parecida. A Mary Shelley perde a mãe de parto, depois ela perde uma filha. E aqui a Anne Rice também perde a mãe aos 14, quando ela tinha 14 anos, né? Numa situação complicadíssima, que a mãe bebia muito e bebeu até morrer, né? E depois ela perde essa filha de leucemia. Eu disse, nossa, então tem momentos ali de melancolia do Lu e de saudade do irmão morto, que é de chorar, né? É de chorar, uma coisa super impactante, assim, de uma tristeza, que são livros sobre luto. Eu acho que sim, E também. sobre uma tentativa de superação dessa morte, né? A Mary Shelley está literalmente fazendo a pessoa voltar dos mortos, né? E o vampiro, que é essa figura que então ele não vai morrer, mas ele vai passar eternamente nessa sombra, né? Então é bem interessante. Tem uma outra coisa que ele descreve que me chamou muita atenção também e que para mim fala muito sobre o luto, né? E para mim revela muito que esse é um livro sobre o luto, que é a questão de como ele vê o mar, que o mar vai ser para sempre preto. Ele nunca mais vai conseguir olhar para o mar e ver o mar azul, porque essa Ai, é escurecimento horrível é isso. horrível. É muito triste isso. Enfim, né, a questão da Cláudia ser essa criança, sabendo que a Anne Rice tinha acabado de perder uma criança, essa criança que nunca vai crescer, e depois entra essa figura da Madeleine, que é essa mãe que nunca vai ver a filha crescer também, sabe? Para mim é um monte de gente enlutada, assim. E que trabalhava com bonecas, né? Que tinha um monte de bonecas também ao seu redor, que essas bonecas eram repetições e ecos, né? Da filha que morreu também. E eu acho Uhum, uma perfeição, assim, porque boneca rende. E eu acho que uhum. ela sempre a pergunta que eu faço no grupo, né, com as alunas, assim, qual é o viés da autoria feminina nesses livros, né, que se apropriam de uma tradição masculina, né, vampiro, né, e monstro, etc., historicamente é de uma tradição literária e dramática, enfim, masculina, né, por onde vem isso? Eu acho que também merece uma leitura crítica aprofundada, né? Então, provavelmente exista, mas essa repetição de bonecas que são sempre iguais e que não vão crescer, né? Porque quando a pergunta que eu fiz brincando, né, lá na Mary Shelley, que eu me perguntava assim, se um dos motes da literatura de horror é a noiva morta, qual é o grande mote da literatura de horror escrita pelas mulheres, que nós estamos lendo, mal conhecemos, algumas recém agora estão sendo traduzidas, né? E eu acho que merece esse olhar, né, da crítica feminista com seus instrumentos próprios, que eles são instrumentos próprios de leitura para a gente descobrir. Mas eu acho que nesse livro eu não tenho dúvida que uma leitura atenta, né, do aparecimento, do surgimento das bonecas. No filme, né, ela vai em algumas lojas de bonecas também. Isso é uma coisa. A boneca é uma noiva morta também, não deixa de ser, né? Não deixa de Uhum. ser uma criança morta, mas ela também é esse feminino que não pode viver, que não pode crescer, né? Uhum. Para que os homens possam ser eternos. Tem muita coisa horrível aí, né? Sim. Tanto, bom, e tanto que, né, o que vem acontecer, o que vem a ser o destino da Cláudia, e essa é a razão que a gente precisa de uma compilação que conta essa história e não ela dando entrevista, é porque a Cláudia e a Madeleine, na verdade, né, vão ser sacrificadas para essa eternidade desses homens. Não queria te mostrar esses dois livros que um amigo me emprestou. Esse aqui que é a continuação, que é o Vampiro Lestat, né? Sim, Que também eu não tem. li, mas eu sei que ele existe, sim. Sim, inclusive, assim, dei uma olhada por cima, já vi que já li sobre ele, já vi que tem o interessante dele é que depois ele vai contestar todo o depoimento do Louis. O Lestat vai ter uma outra versão das histórias. E eles fazem assim o que se chama de retcons, assim, ele vai dando
umas corrigidas em coisas que podiam não ser completamente acuradas na história do Louis. E daí ele me emprestou isso aqui, que é uma graphic novel que chama A História de Cláudia, tá? Olha, tá. É muito bonitinho, é bem graphic novel mesmo, assim, e tal. E ele é um livro, na verdade, que ele recolhe tudo que aparece em todos os livros sobre a Cláudia e faz uma compilação com a história dela, porque a história dela nunca saiu nem inteira, assim, nunca vai existir a entrevista da Cláudia porque ela tá morta, né? Sim, sim. Ah, mas que ideia boa, né? Uhum, Não, é. esse aí eu me interessei bastante. Pois é, eu achei muito interessante e assim a gente vê a força que, na verdade, tanto o Entrevista com o Vampiro quanto não, tanto o livro quanto o filme vão ter nessa nova onda que a gente está vivendo agora, né, dos vampiros, nessa retomada dos vampiros que está acontecendo, assim. Porque eles entraram muito na moda agora, nos 2010 e tal. Sim, sim. Crepúsculo e tudo isso, todos esses, né? E assim, eles vêm retomar essa coisa que a Anne Rice vai. Que a Anne Rice não, que na verdade o Entrevista com o Vampiro, o filme veio introduzir, que é essa outra imagem do vampiro, né? É esse vampiro super sexy, super atraente, né? E ele é um atraente que, assim, ao contrário de ser A ele. sedução vai por mil caminhos, né? Exato, e ele não vai mais Não é ser só pela aparência, né? Mas vai por muitas essa figura outras coisas, proibida, né? Uhum. é. É, O quando. Louis, então, é o Brad Pitt, né? Só para encerrar Ai, sim. a Uhum. lista dos belos. E que além de já serem belos, eles estão Maravilhosa. simplesmente maravilhosos como vampiros, esses vampiros assim, cheios de questões e de dramas, né? O Brad Pitt é um melancólico, um deprimido, Uhum. e E aquele olho dele, né? Que se por presta tanto para isso. Porque é isso, né? A questão do luto, assim, o Brad Pitt, o personagem, o Louis, a história dele começa quando ele perde um irmão. E era um irmão super religioso e é um irmão que, enfim, diz que teve uma visão, sabe, uma voz falou com ele e disse que a família tinha que vender todas as terras para que ele pudesse ir participar de um seminário, ir numa missão divina. Estudar, é. E o Brad Pitt, obviamente, diz não. Quem não teria dito não? Eu teria dito não também. Bem, não, você não vai vender as terras de toda a família, você tá bem louco. Mas aí, logo em seguida dessa conversa, ela termina com o irmão caindo da sacada e morrendo. E ele nunca sabendo dizer como é que isso aconteceu e duvidando muito de que realmente o irmão caiu, né? E daí, a partir disso, ele vai entrar nesse luto que vai ser um luto meio eterno ou que vai durar muitos séculos para ele, né? Uma grande culpa, né? Uma grande culpa. E, enfim, e daí ele vai numa tentativa suicida, assim, de acabar com a própria vida, mas sem de fato tirar a própria vida, né? Então ele começa a ter atos super considerados de risco até que chega o Lestat do nada e oferece essa nova possibilidade, né? De essa não vida, assim, essa morte viva. Que assim, eu acho que a grande chave aqui da adaptação do livro para o filme foi tornar o filme uma coisa muito mais assim, appealing, né? Cheia de sex appeal, cheia de apelos mesmo, né? Sobre esse imaginário do vampiro, assim, a imagética ficou muito interessante, mas foi tirar coisas que, enfim, que sobravam no livro que tu não teria como, né, passar toda aquela história para tela. E a primeira delas foi uma coisa que nos dá uma pista muito grande de que o Lestat não é tão mais velho do que o Louis, que é que o Lestat ainda tem um pai vivo. Então, em termos vampirescos, eles mais ou menos equivalem de idade, né? Sim, sim, Logo, sim. essa figura que o Louis fica buscando, desse vampiro, que vai saber Esse explicar.
o grande mentor, o grande sábio, o grande mestre, não tem tanta diferença dele. E claramente vai ficar muito claro desde muito cedo que não é esse cara, que ele precisa encontrar, né, onde estão esses outros vampiros. Então há uma tensão assim muito grande entre o Lestat e o Louis. Num determinado momento, o Louis encontra uma menina por quem ele é tomado de um amor enorme, a Cláudia. E eles, então, a Cláudia também vai se transformar em vampiro e vai ser a filha dos dois por um longo tempo, onde eles vão viver numa New Orleans né, luxuosa, cheia de festas, de luzes, até que a Cláudia, mesmo permanecendo criança no seu corpo físico, começa a fazer uma série de questionamentos de adolescente, de mocinha, de onde vim, para onde vou, por que eu não vou crescer? Ela se dá conta que não vai crescer, e aqui tem todo um universo interessantíssimo, né, da mulher que não vai crescer com uma articulação aí com as figuras das bonecas, né, porque a grande maldição das bonecas é que as bonecas são meninas que não vão crescer. Então, assim, o livro trabalha muito mais com as bonecas do que o filme. O filme a gente tem uma cena muito importante, que é a cama dela cheia de bonecas e tem mais alguém ali, né, no meio daquelas bonecas. Mas o livro trabalha muito mais ela como uma figura de boneca, ela com as bonecas, ela com uma boneca adulta, né? Uma boneca adulta, que isso aí, aquela cena também, aquela boneca de porcelana é muito impressionante. A Tati sabe como é que é o nome da fobia por bonecas. E eu já vi ela falar várias vezes, mas eu não sei dizer, então ela vai ter que dizer, porque ela é uma fóbica de bonecas, mas eu tenho tentado convencê-la que as bonecas não são de todo ruim. Não, E que podem ser muito divertidas. Eu sou fascinada porque eu adoro o universo do horror, então eu adoro o que me dá medo. Então os filmes e os motivos de boneca são fascinantes para mim. Mas sim, eu tenho uma fobia que chama automatonofobia, que na verdade é uma fobia maior que a fobia de figuras humanas inanimadas. E daí dentro da automatonofobia, que inclui estátuas, manequins, todas essas coisas que eu tenho pavor. Ventríloco. Nossa Senhora. Ai, Autômatos, é né? horrível. Autômatos, né? Aí tem essa vertente que é a pediofobia, que é o medo específico das bonecas. Também tenho forte. Então, a vida deles transcorre até que a Cláudia começa a se fazer perguntas muito importantes e quer saber de onde ela veio, como que ela se transformou numa vampira, e quer saber. E ela, então, se dá conta que tem, né, um ódio muito grande entre ela e o Lestat, que não permite ser questionado, e ela decide matá-lo, né? Então, ele morre, tanto quanto possa morrer um vampiro, e eles se aventuram, então, para ir embora e vão para Paris e para outros lugares na Europa, porque eles querem descobrir a comunidade de vampiros e com uma fantasia, assim, que vai ter lá um mestre, um guru, alguém que vai explicar toda a história para eles, de onde é que eles vieram, como é que isso aconteceu, né? O que pode ser mudado, por que eles são diferentes de outros vampiros. Eles vão por essa busca até nesse lugar onde entra uma outra figura que seria assim, uma figura meio mestre do Louis, que é o Armand. Eu acho que ele é um filme e um livro que ele vem se mantendo muito bem, assim, no sentido, ele não envelheceu, sabe? Nenhum dos dois. O filme não envelheceu e o livro também não envelheceu. Eu acho que ainda são super contemporâneos e trazem reflexões, enfim. Sim, sim. E acho que eles vão muito parelhos, assim, na semelhança, né? Porque não se trata de ser semelhante a não ser, mas até o momento em que eles chegam em Paris e encontram com a Armand, tá muito próximo do filme, né? Tu O tem que só vai coisas que foram, que, como eu disse, né, foram omitidas, que é, no caso, a relação familiar lá que eles tinham em New Orleans, antes de conhecerem a Cláudia, o Lestat com o pai, o Louis também com a família dele, daí depois ele super se envolve emocionalmente com a vizinha lá, com
uma família vizinha e fica super apaixonado por uma mulher, aí vê que isso não vai ser possível, enfim. E aí tem quando eles conhecem a Cláudia e tem ali o assassinato do Lestat, e eles vão para a Europa, tem toda uma peregrinação deles passando por outros lugares, assim, Sim, tentando lugares que não achar. aparecem no filme, né? Que eu É, achei bem interessante, lugares que eu achei bem eu acho interessante. bem interessante. Horrorosos, comunidades de vampiros que são horríveis, né? De uma maldade, assim, lugares inóspitos. Eu acho que ali ela juntou toda a tradição das paisagens do mundo vampiro, que sempre são Uhum. gélidas e horrorosas, né? E, E e eu aquela imagino que deve ter sido peregrinação, muito difícil escolher deixar de fora essas partes. Eu eu fico me acredito que sim. imaginando fazendo um filme sobre Eu acredito que vampiros, sim. eu ficaria Que eu super comecei a ler, eu tentada. disse, não, mas isso aqui é muito bom. E Isso é, aqui e é é muito muito bom. imagético, né? Assim, eu fico É, só pensando, nossa, se filmar aquele isso aqui vampiro do deveria ser. mal, horrível, Uhum, né? uhum. Até eles voltarem. É, daí eles vão para essa parte parisiense, que é a parte que a gente já conhece de novo, que ele conhece o Armand, e essa comunidade do Teatro dos Vampiros, né? Que é Aquilo é um deleite, esse de teatro onde tão divertido. os vampiros atuam no palco, fingindo que são pessoas, atuando como vampiros, matando mortais e fingindo que são uma peça, quando na verdade isso não é uma peça. É basicamente isso. Basicamente isso, e tem basicamente um pacto também entre o público que sabe o que está acontecendo e que faz de conta que não sabe, né? É, é. Mas é basicamente isso. Então é absolutamente assustador, indo para um final que no filme e no livro eles são diferentes, né? E assim, basicamente o que vai mudar é a relação do Armand com a morte da Cláudia, né? Assim, porque eles já começam, eles chegam e já são avisados que o único crime capital entre os vampiros é matar outro vampiro. Que isso é proibido. E daí isso é punível com a morte do vampiro. E eles ficam muito desconfiados desde o início da Cláudia, porque a Cláudia e o Armand ficam tendo esse diálogo mental entre eles, assim. E Meio telepático, eu acho super interessante porque, assim, tu tá seguindo a narrativa do Louis, né? Ele é o narrador, ele, inclusive, tem um motivo para ser um narrador, ele está dando uma entrevista, então essa tá dando uma narração entrevista. faz todo Sim. sentido. E através da narração do Louis, tu começa a sacar que tem um diálogo paralelo, telepático, rolando entre dois personagens que não são ele. E eu acho isso muito desafiador, narrativamente falando, assim. Não, tem tudo para dar errado, né? E dá E dá certo, mas tem certo, tudo para dar errado. e assim, aí tu vai ver que, enfim, que ele que desde o início, assim, os vampiros já meio que sabem que a Cláudia matou o Lestat, o que não é inteiramente verdade, né? Porque ela não matou o Lestat, a gente vai ver depois. E eles vão, então, matar a Cláudia com a Madeleine, que é essa mulher que chega depois, que é essa mãe que ela escolhe Uma para mãe ficar com vampira. ela, porque ela tá sacando que o Louis vai acabar deixando ela para ir embora com o Armand, ou que ele vai acabar se envolvendo com o Armand mais do que ele se envolveu com ela. E eles deixam elas num poço onde bate a luz, e daí elas morrem com a luz do sol. Só que daí, assim, no filme, o Armand salva o Louis e diz que não vai conseguir salvar ela. É, no, no livro, acho que não era, né? No livro é o próprio Louis que se salva. E aí ele dá a entender pro Armand, tipo, ó, vai dormir em outro lugar, porque acho que vai acontecer alguma coisa aqui Ele se salva porque até a partir dos próprios conselhos e desse amor pelo Armand, ele descobre uma força interior, né? Que ele dizia, olha, a tua força é uma força interior, não fica perguntando onde é que está essa força, né? Como que tu vai fazer uso. E então ele termina um vampiro, né? Completamente diferente de quando ele começou, com um distanciamento, uma impessoalidade, uma espécie de frialdade, né, de frieza, né, que ele não tinha no começo, mas que isso dá condições dele
realizar suas estratégias, né? E uma delas é ficar com a irmã, com quem ele volta a se encontrar, mas de uma outra maneira, e depois ir atrás do Lestat, né? Ir Uhum. atrás dele. Daí ele, enfim, termina matando todos os companheiros lá do Armand. O Armand não pune ele, porque tem todo esse fascínio, né? Ele se apaixona pelo Lestat quando ele é picado pela primeira vez, assim. Existe um fascínio pela figura do Lestat, que vai morrendo depois que ele vê que o Lestat é um abusivo, interesseiro e meio limitado. Mas o Armand também vai acontecer a mesma coisa, né? Eles têm um fascínio muito genuíno, muito mútuo, assim, um pelo outro. Então, depois que morre a Cláudia, o Ficam Cristiano juntos, né? ficam, eles vão para América, porque o Armand diz que quer conhecer o lugar onde o Louis nasceu. E um dia eles estão passeando, e daí esse é o desfecho deles. Ele descobre que o Armand sempre esteve envolvido no assassinato da Cláudia. Que ele ativamente participou. E eles se despedem de um jeito super peculiar, né? Assim. Mas é um saber assim, está sendo desvelado uma coisa que de alguma maneira ele já sabia e que agora nesse momento ele tem uma reação completamente diferente, porque ele também é outra pessoa, né? Uhum. Ele também é outra pessoa. Ele também acabou de encontrar com um Lestat super fragilizado, velho, cheio de tormentos e dúvidas, um pouco a figura que ele, Louis, era no começo, né? Sofrendo, decadente, né? Apavorado, assustadíssimo, coisa que ele nunca foi. E a figura do Louis completamente fortalecida, né? Uhum, uhum. Constituída, assim, sem as suas dúvidas, e vou tomar meu caminho. E era isso, né? E ele se aproxima Então, muito mais nesse momento dessa figura do vampiro sábio, do mestre, né? Ele se tornou o próprio mestre dessa ele escuridão é o toda. grande mestre dessa escuridão toda, dizendo que não há o que explicar, né? Uhum. Que, na verdade, não há o que explicar. E as partes dessa reflexão são belíssimas, né? Elas são longas no livro, são diálogos importantes, assim, que são as coisas que a gente se pergunta na vida de hoje: vamos morrer, não vamos morrer, o que vai acontecer, o que vai ser de nós, o que é uma vida boa, né? Mas Uhum. com a diferença no livro de que quando ele termina a entrevista, o Louis termina a entrevista e o jornalista fica muito irritado, dizendo: não, uma história intensa, maravilhosa dessa não pode terminar desse jeito. Ele fica muito indignado e se oferece para ele. Ele disse: como que uma história de uma pessoa que viveu tantos séculos, tantas situações, com tantas pessoas, em tantos lugares, em tantas paisagens, termina desse jeito xoxo, né? Vai um vampiro Sim. para cada lado continuar Porque isso, a ele e o sua. Armand, eles literalmente. O Armand pergunta: tem mais alguma coisa que tu quer de mim? Ele diz: não, obrigada. O Armand caminha e E vai eles embora. vão e vai embora, né? E assim. Então, e o jornalista que está fazendo a entrevista, ele não se conforma com isso. Ele fica num estado de excitação muito grande, se oferece, né? Que ele quer ser vampiro também. Inclusive, parece que ele não E ouviu uma palavra do que o outro acabou de dizer, né? o outro acabou de dizer que ser vampiro é uma maldição, que não vale a pena. Que aquela solidão que a gente vislumbra numa vida humana, assim, na eternidade, numa vida de vampiro, é uma coisa muito maior e muito horrorosa, sem condição nenhuma de ser minorada em momento nenhum, né? Nem Uhum. apaciguada, e ele não ouve nada e ele quer ser o vampiro, e o Louis vai embora, e Dá um esse sustão nele, né? dá um susto nele, chega a dar uma mordida, né? E Mas ele ele, fica lá: eu vou morrer. E o Louis, quem sabe? tu vai morrer de qualquer jeito. Um pouco o raciocínio dele é assim: ó, tu vai morrer de qualquer jeito. Mas o livro então termina com esse repórter indo atrás do Lestat, né? Porque o Louis mencionou o último endereço, quando ele diz que ele encontrou o Louis pela última vez. Ele fala onde o
O Lestat mora, que tá lá acompanhado de um vampiro cuidador. E ele vai, então, atrás dele. O livro termina assim, né? Com esse jornalista indo. E o filme pega essa cena e faz uma coisa maravilhosa, né? Pode contar. No filme, ao invés de dar esse susto e morder o jornalista, o Louis só vai lá e dá um sustão nele, assim, fala mais grosso com ele, por assim dizer, e deixa ele na sala. E ele, quando se recupera do susto, decide. Não, ele decide ir atrás do Lestat, mas o Lestat encontra ele antes. E aí o Lestat já tá bem mais restabelecido. E o Lestat que vai morder o jornalista. Então, o Lestat é o Tom Cruise andando de carro. Maravilhoso. Ouvindo Sympathy for the as Devil. fitas. Mas aí ambos engatilham depois dessa entrevista com o Lestat, né? Isso que é importante, assim. Isso que vai fazer possível que o Lestat venha, então, no livro dele, contestar as coisas que o Louis fala, né? Contestar as versões do Louis e fazer algumas retificações. E, inclusive, aqui, né? Esse foi o último dos nossos vídeos, mas a vontade de seguir falando ad infinitum. Ah, assim. sim. Nós já tínhamos uma lista, fizemos uma escolha nessa lista. E se continuássemos fazendo a procura da lista, eu tenho certeza que ia ter mais coisas, mas não vamos desistir, né? Quem sabe a gente não faz isso num outro espaço de outra maneira também. Eu vou adorar. E o que a gente tem repetido sempre, né? Leiam mulheres, leiam as mulheres latino-americanas da literatura fantástica. Uma coisa, assim, eu estudo tudo isso há mais de 35 anos, né? Escritoras mulheres. E o gótico, assim, o horror e tudo isso, mesmo que eu já tivesse lido coisas antes, eu estou dedicada a estudar há 5 anos, né? Me acho, assim, super novinha no assunto, mas nesse meio tempo, uma das grandes discussões da crítica literária feminista é a construção de um cânone, né? De um cânone de autoria feminina. Então, eu estou vivendo, né? Eu que sou mais velha, estou vivendo um momento da minha vida que é quase um prêmio, porque eu estou vendo não só a construção desse cânone, mas também das escritoras mais novas homenageando as grandes matriarcas. E isso eu pensei que eu não fosse viver para ver, e isso me dá muita alegria, assim, a Belén Gopegui na Espanha falando da Carmen Martín Gaite, né, a Samantha Schweblin, da Argentina, fazendo a antologia da Ana Maria Chua, a Elza Osório fazendo da Beatriz Guido, né? E todas essas grandes autoras novas que estão sendo premiadíssimas, assim, fazendo a sua homenagem, né? E contando da sua leitura e do quanto a Mariana Henriques fazendo da Silvino Campo, várias mexicanas, a própria Eudalve fazendo da Amparo Dávila, né, que faleceu agora recentemente. Então, isso é uma coisa fantástica, gloriosa para quem ficou ali, né, no garimpo e no passo de formiguinha, e vamos lá e resgata essa. São tantas as pesquisadoras no Brasil, né, que fizeram isso. Estou me lembrando do grupo da Rita Schmidt, da Zaide Musart, da editora Mulheres, ficaram anos debruçadas sobre esses manuscritos, e agora a gente tem uma geração de escritoras novas homenageando essas mulheres, resgatando, reeditando e reescrevendo, né? Tomando temas que são delas e fazendo coisas novas em cima. Então, esse eu acho que é um dos poucos momentos de regozijo no meio de tanta tragédia. E é maravilhoso. Tá, é maravilhoso. E assim, fica mais um convite que a Lélia vai estar mediando a conversa entre a Mariana Henriques, que vai vir para a Feira do Livro, quer dizer, vai vir virtualmente. Vai estar na Feira do Livro, dia 8 de novembro. Isso. Acompanhe a divulgação
que é o último romance dela, que está sendo super premiado, está sendo considerado um dos melhores romances do ano. Realmente vale a pena, são quase 700 páginas de terror absoluto, misturado com o horror da questão dos desaparecidos e da ditadura na Argentina. Ela fez alguma coisa completamente magistral, vale a pena. Uau! E ela vai participar da Feira do Livro, que é maravilhoso. Então tá, e com isso nos despedimos. Foi um prazer ter estado com vocês e vamos seguir conversando. Beijo, Até! beijo. Tchau. Tchau!